Olá, meus amados irmãos, Deus abençoe você através desse vídeo. Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Luiz do Semeando Vida e que este vídeo seja uma bênção na sua vida. Que esse vídeo possa trazer um alerta para você, sacudir você que está me ouvindo nesse momento. Antes de mais nada, eu quero lhe pedir que você, encarecidamente, você se inscreva nesse canal, você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Esse vídeo tem um conteúdo cristão com o único intuito de abençoar a sua fé, abençoar a sua caminhada com Deus. Esse é o real intuito deste canal novo, que é Sementes da Fé. Que esta semente, meu irmão, minha irmã, ela possa de fato lhe abençoar através deste canal, através deste vídeo, no nome de Jesus. Amém? Fica aqui o abraço do pastor Luiz, do Semeando Vida, a todos os irmãos que estão prestigiando esse vídeo. Queridos, eu quero trazer para vocês aqui, nessa ocasião, eu quero meditar com vocês na palavra de Deus acerca do que o apóstolo Paulo nos escreveu em 2 Timóteo capítulo 4. Então você, cristão, você que abriu esse vídeo, está vendo esse vídeo, se você tem a oportunidade de pegar uma Bíblia nesse exato momento aí na sua casa, aonde você estiver, ou até pelo seu celular, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo de número 4. Eu quero meditar aqui rapidamente com os irmãos acerca de um assunto muito preocupante para os dias atuais, relacionados com a nossa fé cristã. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, Escritura nas mãos, Palavra de Deus nas mãos. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Veja, vamos analisar aqui as escritas de Paulo, o apóstolo das missões, o apóstolo dos gentios, o missionário dos gentios, né? O evangelista que pregou em toda a Ásia. É ele mesmo. Esse homem tem muito a nos ensinar. E veja nas escritas dele em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 1. Eu quero que você analise comigo rapidamente. Esse vídeo vai ser rapidinho, mas eu quero trazer aqui para você uma grande reflexão daquilo que o Senhor tem me alertado e me ensinado nesses dias. Veja o que a Bíblia diz. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 1. A palavra de Deus diz assim, amados: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e também no seu reino. Versículo 2: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre o teu ministério. Meu querido, no nome de Jesus,
Eu quero que você preste atenção nisso aqui, que eu vou refletir com você. Paulo aqui está aconselhando Timóteo acerca do exercício do seu ministério. Paulo aqui está dando orientações ao ministério da palavra que Timóteo iria exercer. Sabendo que o ministério da palavra de Deus não é um ministério fácil, como as pessoas acham que é. Ter o ministério da palavra envolve muitas coisas, muitos critérios, entre eles, disciplina, vida de oração, sua vida no altar de Deus, disciplina de estudo bíblico, envolve muitas coisas. E eu quero aqui, no nome de Jesus, refletir com você rapidamente nesse vídeo. Fique nele até o fim. Vença a inquietação de sair desse vídeo, que ele é muito importante para a sua vida cristã. Meus amados irmãos, eu sou pastor de um pequeno grupo de ovelhas, uma igreja simples, poucos membros, e eu tenho observado algo no Evangelho, e eu creio que muitos que estão vendo esse vídeo também vão observar comigo e vão concordar comigo. Eu quero que você deixe aí logo abaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, sobre o que está acontecendo com o Evangelho e com as pessoas envolvidas no Evangelho nesses dias. Eu ainda sou um menino, eu tenho apenas 25 anos de Evangelho, sou pastor, estou no Evangelho há 25 anos, pastorei um simples rebanho, a qual o Senhor me delegou, me ordenou, apacento esse rebanho com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor, com todas as minhas forças, diante de todas as minhas limitações. Mas uma coisa eu tenho percebido com esses poucos anos que eu tenho de evangelho e exercido o trabalho na obra do Senhor. Eu tenho observado algumas coisas que são exatamente ligadas ao que Paulo instrui Timóteo neste texto. Paulo aqui está o orientando, o motivando para que ele pregue a palavra a tempo e também a fora de tempo. E isso é uma verdade absoluta. Nos dias atuais, faltam pregadores da palavra. Mas eu estou falando de pregadores desta palavra. Homens fiéis à Escritura. Homens dedicados ao ensino da palavra, à instrução da palavra para o rebanho do Senhor Jesus Cristo. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. O evangelho está muito esquisito nesses dias. Eu leio a Bíblia há 25 anos. E eu não consigo enxergar um outro evangelho que não seja o evangelho que sempre se centraliza em Cristo, não em profetas e homens. A centralidade da Escritura é Cristo. Agora, olha o que Paulo
instrui Timóteo, que pregues a palavra a tempo e a fora de tempo. Redargas, olha a instrução dada a Timóteo, redargas, repreendas, exorte com toda longanimidade e também doutrina. Olha a instrução de Paulo para Timóteo. Só que hoje, infelizmente, o crescimento das me desculpe, o crescimento das mídias sociais, redes sociais, as pessoas estão levando o evangelho para um outro caminho, para um outro lado, em busca de fama, em busca de posição, em busca de cadeiras cativas, em púlpitos, em altares. E poucos são aqueles que ainda são fiéis a esta instrução. Pregadores compromissados com a verdade bíblica, pregadores preocupados com a exposição da palavra, pregadores preocupados com a instrução bíblica às ovelhas. Irmãos, com toda sinceridade, o evangelho está virando uma palhaçada. O evangelho está virando uma palhaçada. Aquele evangelho que nós vimos há 10, 15, 20 anos atrás, e tem pessoas que viveram um evangelho bem lá atrás, sabem do que eu estou dizendo. As pessoas hoje não têm mais comprometimento. As pessoas hoje não estão conseguindo mais suportar a verdade bíblica. Pastores estão se sujeitando a ovelhas. Pastores são reféns de ovelhas por causa de dízimo, por causa de oferta, esquecendo-se de que quem apacenta o rebanho é o Senhor Jesus Cristo. Pastores estão sendo reféns de ovelhas, de pessoas. Há um espírito de rebeldia no meio do povo nesses últimos dias. Olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse. Porque virá o tempo, e esse tempo é hoje, é agora. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Hoje, se pregar a verdade, a pessoa sai da igreja. Hoje, se você mostrar, pregar fielmente a palavra de Deus, as pessoas estão torcendo a cara, estão abandonando a fé por tudo, estão indo de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja, e não se solidificam, e não se enraizam em Jesus Cristo, na verdade, na fé, na palavra. Ficam trocando de igreja em igreja, e na verdade nunca se firmaram em Cristo, porque estão servindo a homens. Paulo diz aqui, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Hoje, com todo respeito, eu respeito o trabalho de todos os homens e mulheres de Deus que estão nas redes sociais. Mas isso aqui que Paulo fala é algo atual, irmãos. Onde ele diz que amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje, as pessoas não querem congregar. Elas querem sim congregar em uma igreja que amassageia o ego delas. Elas querem congregar aonde elas conseguem manipular o seu líder. Elas querem congregar, me desculpe aqui a verdade, eu sei que vai ter comentários aqui contra, e eu respeito a sua opinião. Mas vem ser pastor aqui numa região igual eu estou aqui em Minas Gerais, lugar difícil. Aqui na minha região, talvez não seja a sua geografia, mas aqui na minha região,
as pessoas não querem congregar mais em uma igreja séria, estão atrás de revelação, estão atrás de profetas. Hoje, infelizmente, as pessoas estão deixando de congregar para ficarem em casa e ainda dizem: não, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais tomar Santa Ceia, eu não preciso mais participar de um estudo bíblico, eu não preciso mais ir na igreja frequentemente. Judas diz, a epístola de Judas diz, no versículo 3, sobre batalharmos pela nossa fé. Olha o que Judas diz, eu vou ler para você, olha o que Judas diz na Escritura, olha o que Judas diz no versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você consegue analisar comigo aqui o que eu li? Judas escreve tendo essa preocupação, que os santos em Cristo, os irmãos, batalhem pela sua fé. E como eu batalho pela minha fé, irmão? Eu batalho pela minha fé indo na igreja, congregando, tendo comunhão com os meus irmãos, tomando a minha santa ceia, renovando a minha aliança com Cristo, todos os meses. Eu sei que vai ter gente que vai me criticar. Sabe por quê, irmãos, que eu digo isso? Porque hoje as pessoas, elas são autossuficientes até dentro do evangelho. Elas se tornaram autossuficientes até dentro do evangelho. Elas não precisam mais de um líder, elas não precisam mais serem instruídas na palavra. Por quê? Porque Paulo diz aqui, que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E é o que está acontecendo com muita gente. Nós vivemos uma geração de muita informação, muita modernização, muita informação no mesmo tempo, e as pessoas se tornaram autossuficientes. Colocaram Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano para viverem as suas concupiscências, os seus desejos. Judas aqui está alertando os irmãos a batalhar pela fé. E como eu batalho pela minha fé? Tendo vida com Deus. Só que hoje, o que eu vou falar aqui é muito forte, e eu vou ser criticado, e eu estou preparado para isso, mas é uma verdade, porque pelo pouco tempo de experiência que eu estou tendo na prática, no campo de guerra, eu tenho visto o seguinte: as pessoas estão deixando os princípios e valores da palavra de Deus de lado, para viverem os seus próprios desejos, e amontoando para si doutores. A internet é um campo de ninguém. A internet, ela é uma ferramenta abençoadíssima, mas a internet também, ela tem um lado obscuro, negro, a qual o inimigo das nossas almas tem atuado na vida de muitas pessoas e cauterizado a mente de muitas pessoas. Por que as pessoas estão autossuficientes? Porque hoje elas preferem não congregar e ficarem dentro das suas casas. E ali elas recebem a oração de um bispo, de um líder, de um mentor, e para elas aquilo já basta, é a vida que elas têm com Deus. Só que vida com Deus não é isso, irmãos. Vida com Deus é renúncia. A minha batalha de fé, eu preciso da igreja de Cristo. O problema é que muitos estão olhando para o homem. O problema é que muitos, e eu me coloco, a minha classe pastoral, muitos pastores têm falhado, negligenciado os princípios, os valores que os nossos pais antigos nos ensinaram. A igreja, ela não pode se mundanizar. Nós não podemos, nós não precisamos pegar o mundo e trazer ele para dentro da igreja. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar
para expulsar o mundo de dentro das pessoas, para que elas sejam libertas pela palavra do Senhor Jesus. Hoje as pessoas preferem ficar em casa, não congregarem mais, receberem um simples vídeo e ali dizerem que tem uma vida com Deus. Vida com Deus não é isso. O evangelho está esquisito. Nós estávamos em um estudo bíblico feito na nossa igreja, eu e mais 2 pessoas, 2 irmãos, irmão Ederson e irmão Sônia, uma bênção na minha vida. A gente estava fazendo um cálculo semanal e a semana possui 168 horas. 168 horas, 7 dias, vezes 24, é igual a 168 horas. Dessas 168 horas, as pessoas não estão entregando para Deus sequer 1h30. Ou vou colocar aqui dois trabalhos específicos, porque também eu sou contra o ativismo religioso. A gente tem que ter a nossa vida pessoal, mas nós também temos que ter o nosso tempo reservado, dizimado. Eu vou repetir, nós temos que ter o nosso tempo dizimado para Deus. E sabe o que as pessoas fazem? Elas têm 168 horas no decorrer da semana. E sabe quanto elas tiram dessas horas para Deus? Absolutamente nada. Elas não têm força e nem coragem de dar a Deus 3 horas da sua semana. Eu baseio aqui um estudo bíblico 1h30 e uma reunião de final de semana 1h30, 3 horas no total. Elas não têm coragem de dar a Deus 3 horas da sua semana, semanalmente, para Deus, e ficarem com 165 horas restantes. Elas não têm coragem sequer de dar 3 horas apenas para Deus durante toda a semana. Aí chegam diante de Deus, escute isso aqui, isso é libertador para muita gente. Aí chegam diante de Deus e querem exigir de Deus todas as bênçãos, sendo que elas não têm coragem de se relacionar com Deus nem sequer 1 hora da sua semana. E aí? O que você tem a me responder? E querem que Deus faça tudo por elas. Como que eu quero que Deus faça algo que Ele nunca fez na minha vida, se eu nunca fiz algo, se eu não faço nada para Deus? Você quer que Deus faça algo que Ele nunca fez? Então faça para Deus, meu irmão, é você. Faça para Deus o que você nunca fez. Tire tempo para orar, tire tempo para ler a palavra. Querido, você não precisa ser um estudante igual eu, igual ao seu pastor. Você não precisa ter o apreço pelo estudo das Escrituras. Eu leio isso aqui, tem 25 anos que eu estudo isso aqui. É a minha vida isso aqui. Eu gosto disso aqui. Fui chamado para isso. Você não precisa ter isso, mas entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Tudo na minha vida é questão de prioridade. Se você quer ter vida com Deus, meu irmão, você tem que tirar tempo para você. As pessoas sequer, nessas 168 horas semanais, elas sequer tiram um tempinho para Deus. Então quero que você reflita, meu irmão. Quero que você pare e pense nesse vídeo que eu estou te dizendo. Nesse vídeo. Porque isso aqui é muito sério. As pessoas, o evangelho está muito esquisito. As pessoas não querem mais servir a Deus. Ah, pastor, isso não acontece aqui na minha região. Querido, acorda para a vida. O evangelho está cada vez mais defasado.
Mais e mais falsos profetas têm se erguido neste mundo, porque o anticristo está às portas. Esse vídeo traz maturidade. Os crentes, eu estou falando para você crente, você tem que deixar de ser neófito, você tem que deixar de ser menino na fé. Eu sei que eu vou ser criticado nesse vídeo, eu sei que o meu canal, Sementes da Fé, que eu pedi você para seguir aí, eu sei que esse canal não vai ter tanto engajamento, mas aonde essa mensagem for, que ela seja libertadora para você, traga para você amadurecimento, que você sirva ao Senhor aí na sua congregação, na sua igreja, você sirva ao Senhor de todo o seu coração, que você tenha e aprenda a valorizar os princípios verdadeiros da palavra. As pessoas não querem orar, as pessoas não querem ir à igreja, as pessoas não querem participar de um estudo bíblico, não querem tomar santa ceia, não querem ser fiéis a Deus, e querem que Deus faça tudo por elas. Geração esquisita, geração estranha. Paulo diz aqui, e desviarão os ouvidos da verdade. Você acha que um pastor igual eu tem engajamento na internet? Você acha que um pregador igual eu tem engajamento? Tem muitos seguidores? É claro que não. Sabe por quê? Porque a gente anuncia a verdade. A verdade liberta, meu querido. E eu faço esse vídeo para você, não para acusá-lo, não para denigrir você, jamais. Isso não está no meu coração. Esse canal tem o intuito de trazer amadurecimento para a sua fé. Paulo diz aqui, porque não suportarão a sã doutrina. Hoje nós temos o evangelho dos bispos da internet, né? Nós temos o evangelho dos bispos da internet, com as suas orações. Que Deus abençoe o trabalho de cada um deles. Mas só isso basta? O seu pastor que está orando por você todo dia, que quando você fica enfermo, ele vai lá te visitar, esse pastor não tem valor, que se dedica ao ensinamento da palavra, a instruir a ovelhinha no caminho certo. Esse pastor é pouco valorizado, ele tem pouca credibilidade aos ouvidos de muitos. Mas esses influenciadores cristãos, esses bispos, esses coaches, quando você ficar doente, quando você precisar de uma visita, serão eles que irão te visitar. Que verdade, hein? Será que vai ser eles que vão te visitar? Será que são eles que vão fazer uma visita para você quando você estiver lá no hospital, estiver passando por um momento difícil na sua família? Será que vai? Será que é eles que vai pagar um preço de oração, de jejum? Será que é eles que vão se dedicar a estudar a palavra para levar um alimento fresco, saudável para o rebanho? É claro que não. O povo de Deus precisa acordar. O povo de Deus precisa viver as escrituras de verdade. Nós temos o evangelho da revelação. A igreja virou um circo. A igreja virou um lugar de entretenimento e não de palavra, confronto, culto. Culto não é entretenimento, reunião não é entretenimento, vida com Deus não é entretenimento. Fica aqui o meu desabafo. E eu encerro dizendo: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Versículo 5, Paulo diz a Timóteo: mas tu, Timóteo, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É o que eu estou fazendo aqui.
enviando esse vídeo para você. Eu sei que muita gente não vai ver, porque hoje para ver um vídeo as pessoas veem vídeo de 30 segundos, elas têm tempo para tudo, mas para parar, sentar, aprender, ouvir, meditar, se alimentar, elas não têm tempo. Mas graças a Deus que você chegou até o final desse vídeo. Esse é o trabalho de um evangelista. Esse é o trabalho duro dos pregadores fiéis da palavra de Deus. Eu quero que você, nesse momento, no nome de Jesus, receba essa palavra e eu oro por você encerrando no nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa, que essa palavra, este vídeo, aonde ele chegar, o Senhor possa abençoar o máximo de pessoas possíveis, trazendo, Senhor, trazendo amadurecimento, trazendo, meu Deus, firmeza, trazendo, meu Deus, no nome de Jesus, um despertar espiritual na vida de todos. Que este material deste canal possa gerar crescimento e contribuição para o avanço da Tua palavra e do reino de Deus. Eu oro por todos e abençoo a vida de todos no nome do Senhor Jesus. Meu amado, meu querido, minha amiga, que Deus abençoe você ricamente. Eu encerro este vídeo aqui. O canal Sementes da Fé do pastor Luiz Henrique está aqui para lhe abençoar. Não se esqueça, se inscreve nesse canal, compartilha, manda essa mensagem de 30 minutos para alguém aí parar, refletir e ter uma vida abençoada, uma vida espiritual saudável, forte, na palavra de Deus, na presença de Deus. Deus abençoe você poderosamente. Muito obrigado, porque você ficou comigo até aqui. Deus lhe abençoe. Um abraço a todos.